positivo e operante. Vamos continuar aqui o nosso assunto de direito de nacionalidade, ok? Então agora vamos falar sobre quase nacionalidade. O que é quase nacionalidade, professor? Já vou te explicar. Mas antes de te explicar, vou te adiantar que esta quase nacionalidade se aplica aos portugueses, tá? Português de Portugal, não é estrangeiro de país de língua portuguesa. Não é isso, é para português de Portugal. Então, o português de Portugal, ele poderá se tornar brasileiro naturalizado por aquele processo do país ser de origem de língua portuguesa. Então, é um ano de residência no Brasil e ter idoneidade moral, beleza? Mas a Constituição Federal de 88 permite, abre uma exceção para este português, ele obter direitos de brasileiros sem necessidade de se naturalizar. Como assim, professor? Por isso que o nome que a doutrina usa, isso não está na Constituição, né? Quase nacionalidade. Mas é justamente isso. É uma quase nacionalidade, mas não chega a ser porque ele não vai se naturalizar. Então, vamos entender isso aqui, ok? Este é o termo doutrinário. Mas vem comigo na tela, vem comigo. Nós vamos fazer a leitura agora do parágrafo 1º, ok? Artigo 12, estamos no parágrafo 1º. Então, olha, aos portugueses, então vou aqui selecionar, aos portugueses com residência permanente no país. Então, olha o outro critério, permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, meu querido, venha comigo aqui para a tela, para o quadro, e aqui nós vamos começar a destrinchar este parágrafo 1º, ok? Então, você viu que a quase nacionalidade, ou se você preferir a quase naturalidade, naturalização, ela é aplicada a quem? Olha, aos portugueses, tá? Então, português, eu vou colocar aqui, não é necessário, mas vou colocar só por via das dúvidas, tá? Então, português de Portugal, sendo bem redundante, isso, por favor, isso mesmo. Então, português de Portugal. O texto disse que é necessário que este português, ele tenha residência, o quê? Temporária? Não, o texto disse que ele tem que ter residência permanente, ok? Então, o português que mora no Brasil permanentemente, ou seja, ele tem residência permanente no Brasil, o texto disse que se houver reciprocidade, aqui, olha, é o bizu, reciprocidade. Reciprocidade, para você que talvez não entenda a palavra, aqui nós damos esse tratamento se lá der também, ok? Então, se lá em Portugal der este tratamento, nós também daremos aqui. Então, tem que haver reciprocidade, tanto lá quanto aqui. Então, o português com residência permanente, se houver reciprocidade, será dada a ele, olha, ele vai receber os direitos inerentes ao brasileiro, ok? Ou seja, o português que não se naturalizou, mas que cumpre estes requisitos, ele terá direitos de brasileiro. Por exemplo, ele poderá votar, ele poderá ser
votado, ele poderá exercer diversos direitos políticos dentro deste país, desde que ele more aqui permanentemente, tenha residência permanente e haja reciprocidade. Só que o texto constitucional diz o seguinte, que será dado a ele os direitos inerentes ao brasileiro. Que brasileiro? Porque nós vimos que nós temos dois tipos de brasileiro, correto? Nós temos o brasileiro nato e nós temos o brasileiro naturalizado. O texto constitucional não disse qual é o tipo de direito, ou melhor, qual é o tipo de brasileiro, se é nato ou naturalizado, que este português vai se equiparar, ok? Então, não disse qual será se é nato ou naturalizado. Só que a doutrina, e isso já é pacífico na jurisprudência, doutrina é o que eu já falei, são os estudiosos do direito. A jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais, ok? Então, esses direitos de brasileiro não é do brasileiro. Cadê o apagador? Sumiu o apagador. Não é o direito do brasileiro nato. Olha aqui. É o do brasileiro, ó, foi na mão mesmo, foi na mão grande. Obrigado, obrigado. Então, não é o do brasileiro nato, é o do brasileiro naturalizado. Ou seja, é possível que este português, ele tenha direitos de brasileiro, mas com algumas restrições, porque haverá alguns direitos que serão exclusivos para o brasileiro nato. Então, o brasileiro, o português equiparado, o português que tem a quase nacionalidade, ele terá direitos de brasileiro naturalizado. Mas eu ressalto com você que para haver tudo isso, deve existir reciprocidade, ok? Então, a banca não vai te cobrar além do que isso aqui. Ele pode te cobrar quais são os requisitos e numa prova um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil, poderá te perguntar, esses direitos é do nato ou do naturalizado? E você vai responder que é do naturalizado, ok? Então, está bem claro isso daqui. E por que, professor, a doutrina disse que é o naturalizado? Por causa do próprio texto constitucional ali, que não deixa claro, mas dá faz essa alusão, essa inferência, olha, salvo os casos previstos nesta Constituição, dando a entender, e ratificado isso pela doutrina e jurisprudência, que é referente ao brasileiro naturalizado. Ok? Então, a quase nacionalidade, podemos passar a régua. Por quê? Porque já foi abordado e eu espero que você, que está aí do outro lado, que está me assistindo, tenha entendido. Faça a leitura do texto, ouça esta explicação e vá para os exercícios. Vamos fazer exercícios em breve, tá? Fica tranquilo. Então, vou apagar isso aqui para que possamos abordar um outro assunto. E este assunto nós estamos indo para uma diferença entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Então, vou colocar aqui, olha, distinção, tá? Distinção, correto? É isso mesmo? Isso. Entre natos e naturalizados. Muito bem. Então, distinção entre natos e naturalizados. Vamos para o texto da Constituição, porque ele vai nos trazer
algumas informações sobre este assunto, distinção entre natos e naturalizados. Venha comigo, acompanhe comigo, por favor. Então, o texto diz aqui, olha, parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, vírgula, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, vamos para o quadro, preste atenção, vem comigo aqui, vai lá, isso, dá para ler aí, né? Dá para ler, perfeito. Então, qual é a regra? A regra, conforme aqui nós vimos no parágrafo 2º, ok? Então, conforme nós vimos no parágrafo 2º, a regra é que, não pode existir, não pode haver distinção. A regra é essa, aqui a regra é clara, tá? A regra é clara. A lei não poderá, como disse o texto, estabelecer distinção entre natos e naturalizados. Todavia, o texto constitucional disse o seguinte, que a Constituição Federal poderá trazer exceções a esta regra, ok? Então, a regra é, não pode existir distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Mas o próprio texto constitucional disse que a Constituição, a CF, no caso a de 88 aqui, poderá trazer exceções, tá? Quais são estas exceções, professor? Nós temos algumas exceções, tá? Vou trazer aqui para você quais são estas exceções. Se você olhar o texto constitucional, de cara logo ali você não vê todas as que eu vou trazer para você, mas existe exceções, ok? Então vou trazer para você aqui agora. Olha lá, quais são elas? Vou colocar elas aqui para você. Vamos lá, extradição, tá? Cargos privativos de brasileiros natos. Tenho também uma outra diferença, tá? Tenho outra diferença. O Conselho da República. E ainda, dá para pegar aqui, Pokémon? Pega aqui embaixo, pega aqui. E ainda, a propriedade de empresa jornalística, radiodifusão e assim sucessivamente, ok? Vamos explorar uma por uma. Então, deixa eu só voltar, preste atenção, só voltar. Tá comigo? Tá comigo? Acorde aí, viu, pai? Acorde aí. Distinção entre natos e naturalizados. Parágrafo 2º diz, a lei não pode estabelecer, certo? A regra é, não pode existir distinção. Não pode existir distinção. Mas o próprio parágrafo 2º diz que a Constituição poderá trazer exceções. E a Constituição traz exceções. Eu trouxe as que caem, que desabam nas provas. Quais são? Extradição. Então, há uma diferença entre natos e naturalizados quando se trata de extradição. Quando se trata de cargos privativos, existem cargos que são privativos de natos. E se você lembra, eu falei de um deles. Lembra quando eu estava falando sobre
o menino que nasceu no exterior e a mãe que queria que ele se tornasse presidente da República e por isso ele precisava ser nato, então já estou lhe adiantando que para ser presidente da República tem que ser brasileiro nato. Outra coisa, Conselho da República. E por fim, propriedade de empresa jornalística. Então, venha comigo agora. Então, vamos distribuir agora o conhecimento ponto a ponto. Ó, vou apagar. Então, eu estou ainda na distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Então, você já viu qual é a regra. A regra é não pode existir distinção. Mas a Constituição pode estabelecer exceções. E ela estabeleceu. E é por isso que nós vamos trabalhar estas exceções agora. Então, vamos lá. A primeira, aqui, ó. A primeira. Então, eu tenho extradição, ok? Extradição. Você sabe o que é extradição? Você sabe o que é extradição? A extradição é um procedimento adotado entre países, entre estados. Então, digamos que eu tenha cometido um crime. Lá eu sou boliviano, cometi um crime lá na Bolívia e vim aqui para o Brasil. Estou aqui fugido, né, como dizem as pessoas. Então, a Bolívia, ela não tem soberania aqui. Ela não pode chegar aqui, entrar no Brasil e me pegar e me levar preso para lá. Não pode, ok? Porque aí estaria afrontando a soberania do Brasil. Mas ela pode, na relação internacional, se houver um pacto, se houver um acordo entre estes países, de solicitar ao Brasil, dizendo, olha, este indivíduo aí, por nome Davidson, ele cometeu um crime aqui no meu país, ou também no país dele, né, porque eu sou boliviano agora, e eu sei que ele está aí no Brasil. Então faz o favor, olha, eu estou cumprindo os requisitos, não vou te falar aqui quais são os requisitos da extradição, eu cumpri os requisitos, manda esse menino aí para mim, porque eu quero condenar ele aqui, eu quero fazer ele pagar pelos erros dele, pelo crime dele. E aí o Brasil vai lá e me manda para este país. Da mesma forma que um brasileiro que cometeu um crime aqui e foge para outro país, para a Bolívia. Aí o Brasil diz, ei, ó, menino, tem um brasileiro aí no seu país que cometeu um ilícito penal aqui e tá aí. Eu sei que ele tá aí. Mande ele para mim aqui porque eu quero fazer ele pagar pelos seus erros. Isso é extradição, ok? Coisa bem simples, tá? Tentei ser bem básico com você para você entender. É muito provável que muita gente já conhece, né, detalhes da extradição, mas pode ser que você não saiba. Então, estou trazendo essa informação para você. Então, qual é a regra? Olha a regra. Olha o bizu. Ó, olha o bizu aqui, papai. Ó. O nato, ele nunca, ó, o nato, nunca, aqui cabe o nunca, poderá ser extraditado. Então, qual é a distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado neste aspecto da extradição? O nato nunca poderá ser extraditado, mas o naturalizado, papai, este pode. Então, ó Pokémon, este aqui, ó, pode, tá? Pode, papai. Então, se cometeu um crime lá em outro país e veio pra cá, se naturalizou e a bronca, agora a casa caiu, vai voltar pra lá. É possível voltar pra lá para responder ou para cumprir pena lá. Os requisitos não lhe interessam agora. Você precisa só saber que o nato, ó pai, nunca, grave isso, viu? Grave isso. E o naturalizado, esse pode. Mas quando? Como assim? Tem critérios? Tem. Vou lhe dizer alguns, coisa pouca, só para você. Os detalhes, não precisa, tá? Mas esse é obrigatório você
você saber. Olha aqui, ó, com relação ao naturalizado, temos duas situações. Crime comum ou tráfico de drogas. Olhe, papai, preste atenção. Se o indivíduo, vamos dizer, o paraguaio, cometeu um crime comum antes da naturalização, ele poderá tranquilamente ser mandado embora. Vai responder a bronca lá no país dele, lá no Paraguai. Ele foi condenado lá na Itália, Cesare Battisti. Vai embora, papai. Vai embora. Então, se ele cometeu um crime antes da naturalização, ele pode ser mandado embora tranquilamente. Mas, antes da naturalização. É o que o texto constitucional fala, ok? Agora, e o tráfico de drogas? Aqui nós temos uma lei, viu? Qual é a lei? 11.343 de 2006. Lei de drogas. Não é lei de entorpecente, não é lei de drogas, pai. É droga mesmo, tá? Concernente ao tráfico de drogas, aqui pode ser antes ou depois da naturalização. Ok? Então, ó, preste atenção. Se o crime for de envolvimento no tráfico de drogas, pode ter ocorrido antes da naturalização ou depois da naturalização. Não importa. O crime comum, antes. O tráfico, antes ou depois. Todavia, o texto constitucional diz, né, que é um processo um pouco mais melindroso, porque tem que provar, de fato, que há um envolvimento dele no crime de tráfico de drogas, ok? Então, o que você precisa saber aqui, papai? Ó, o nato não pode ser extraditado nunca. O naturalizado pode. E o naturalizado pode quando? Se for crime comum, se ele cometeu o crime antes da naturalização. Se for crime comum, é qualquer crime, viu? Qualquer crime. Tráfico de drogas pode ser antes ou depois da naturalização. Cá entre nós, tem dificuldade nisso aqui? Tem dificuldade? Não tem, pai. Não tem. Deixa eu olhar meu horário ali. Tá de boa. Então, preste atenção. Isso aqui é moleza. Se cair, você só tem que lembrar que o nato nunca pode. Então, uma das exceções à distinção entre brasileiro nato e naturalizado. É isso mesmo? Só isso? Só. Posso avançar? Para você só. Não vou delongar aqui as informações porque não há necessidade, tá? Então, ó, vou terminar. Terminei aqui a extradição. Beleza? Bora avançar porque o objetivo aqui é brocar. É brocar na prova de direito constitucional. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Então, cadê minha caneta? Ah, tá aqui. Agora, este assunto, ele não cai. Ele despenca na prova. Olha, você tem que saber isso aqui obrigatoriamente, tá? O que é? O que é, professor? Ó, são os cargos. Tá pegando aí, Pokémon? Tá de boa? Cargos privativos de brasileiro nato, privativos de nato, privativos de brasileiros natos, ok? Ó, é para nato só. O texto constitucional, vou colocar em vermelho, viu, pai? Para não ter erro. Ó, o texto constitucional fala sobre quais são os cargos que são privativos de brasileiros nato. Ou seja, aqui
A Constituição trouxe uma diferença. Então, lembra do português? Lembra do português que não quis se naturalizar? Mesmo que ele se naturalizasse, também não ia adiantar nada. Mas o português ele vai ter direitos do brasileiro naturalizado. E o brasileiro naturalizado não pode ocupar estes cargos aqui. Quais são, papai? Quais são? Maninha vai nos ensinar, tá? Maninha vai nos ensinar, porque ela ensinou pra mim e agora eu vou ensinar pra você. Posso jogar na tela aqui, Pokémon? Posso jogar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, deixa eu apagar isso aqui, porque pra você ficar vendo a tela bonita, tá? Porque você merece, papai. Vamos lá. Ó, preste atenção. Leia comigo aqui o parágrafo 3º. Ó, vamos lá. Pronto, já estou aqui agora, vou marcar. Muito bem. Ó, são privativos, olha aqui, de brasileiro nato. Olhe, os cargos, vamos lá, de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Então, quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Bora brocar aqui? Bora aqui na tela? Olhe lá, bora lá, venha comigo. Ó, tá comigo aqui? Tá na tela comigo? Tá, então beleza. Olha, venha comigo. Presidente da República. E aqui eu incluo o vice também, viu, pai? Ó, o vice. Presidente, ó, da República. Tem outro. Presidente da Câmara dos Deputados. Ó, presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Ministro de onde? Os velhinhos do Supremo. Aqui não é o presidente, tá? Não é o presidente. Fala lá, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é os 11. Os 11, porque hora ou outra eles vão ocupando o cargo de presidência. Mas não é necessário ser o presidente. É todos os 11 ministros. O texto fala ainda. O que mais? Carreira diplomática. Então, os diplomatas, concurso para diplomata, você tem que ser o quê? Nato, ok? Vamos lá. Que mais? Que mais? O que que o texto falou? Então, ó, tem o presidente, tem um presidente da Câmara, dos Deputados, do Senado, do Supremo, carreira diplomática. Eu tenho outro, ó, olha aqui, oficial de quê? Das Forças Armadas. Muito bem. E por fim, só ele, viu? Nesse caso aqui agora, ó. Tá pegando o poker? Ministro, é assim, é carinhoso. Ministro de Estado. Vou colocar aqui ministro só de defesa pra gente ganhar. Mas é o ministro de Estado de Defesa, tá? Ministro da Defesa. Ok? Então pronto. Ó, tá aqui, do jeito que o parágrafo 3º colocou. Quais são os cargos privativos de brasileiros nato? Ó, presidente e vice da República, ok? Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Hoje, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Hoje. E Bolsonaro. Ministros do Supremo. Não vou citar os 11, mas eu sei os 11. Carreira diplomática. Oficial das Forças Armadas. A banca é vagabunda. Ela vai colocar, sabe o quê? Praça. Mas é oficial. E ministro de Estado de Defesa. Ou seja, dentre todos os ministros,
ministros da Justiça e Segurança Pública, ministro do Meio Ambiente, da Agricultura, todos esses podem ser naturalizados, com exceção do ministro da Defesa. Por quê? Só esse boneco aqui que tem que ser nato. Porque, entenda, ele vai estar liderando as Forças Armadas, junto com o presidente da República. E ali, o que está em jogo é a segurança do país. Então, se fosse um naturalizado, correríamos o risco de deixar interesses na mão de uma pessoa que não é nato. Então, é uma questão de escolha, da escolha do constitucionário originário, tá? Do constituinte originário, tá bom? Então, só que aí às vezes você pode pensar assim, tá, mas é muito difícil eu gravar isso. Tem jeito? Tem. Como que eu gravei? Lendo. Então, o que é que você faz? A primeira opção, você pega, lê todo dia isso. Como? Escreve e põe lá no banheiro da tua casa, na porta, no lugar onde você passa perto. Se você é mulher, pode ser homem também, mas geralmente as mulheres. Tá cozinhando? Ó, bebê, faz o seguinte, põe ali de frente, no teu fogão, provavelmente atrás deve ter alguma coisa, né? Uma parede, sei lá, alguma coisa. Cola ali, você vai estar lá cortando a cebola, o alho, mexendo o arroz, fazendo qualquer coisa e vai estar olhando. Nunca mais esquece. Mas você está aqui no Agora Eu Passo, porque agora você vai passar. E eu vou lhe dar um bizuzinho bem simples, mas talvez te ajude na hora da prova, quando você ficar nervoso. Ai, meu Deus, não lembro mais quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Vou perder a prova. E às vezes perde mesmo. Vou lhe dar um bizu. Vem aqui, joga aqui, ó, pra minha esquerda aqui. Isso, bebê. Olha, esse menino é de ouro, viu? Pokémon. Ó, qual é mnemônica? Olha aqui, bizuzinho. Ó, mp3.com. Você já teve um MP3? Nossa, quando saiu um MP3, era a coisa que eu queria ter na vida. Lembra do MP3? Você teve? Ah, é coisa de Playboy? Eu também queria ter, filho. Eu não lembro se tive. Tive? Não lembro. Tá, mas você teve? Não? Meu Deus, todo mundo aqui é pobre mesmo. Ô, louco. É verdade, nós não somos tão velhos assim. Tá, mas ó, o mp3.com é coisa simples. Então aqui você vai lembrar que é o ministro, tá? Os ministros do Supremo, do STF, tá bom? Aqui você vai ter o P e o 3, ó, 3 presidentes. Quem são eles? Presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. Pronto? Então, ó, P, 3 presidentes. Aqui, carreira, o quê? Diplomática. Então, ó, carreira diplomática, ok? Então, e agora, o O, oficial das Forças Armadas. Anote isso aí, vai que vai lhe ajudar. E o M, é o M de quê? Fale comigo, fale. Quem que tá faltando aqui? Quem é que tá faltando? Só tá faltando ele, né? Ó, o ministro da Defesa. Então, tanto faz você jogar ele aqui ou aqui. Tanto faz, que os dois são M, tá? Então, ministro do STF, lá, ministro da Defesa. Então, ó, dá pra entender aí? Dá pra entender, Pokémon? Dá pra entender? Perfeito? Ou seja, leva isso pra sua prova e lá na hora que te perguntarem sobre os cargos privativos, que você der aquele branco, você lembra. Meu professor, junto com Pokémon e aquela menina novinha que vai ser policial federal. Chata, é? Ah, ela não é tão chata assim. E daí, o que acontece? Me ensinou o mp3.com. Vamos brocar, meus irmãos, porque o objetivo aqui... Ó, deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu tenho tempo ainda, né? Tenho. 3 segundos. Olha, na prova, no concurso, não é aprovado quem mais sabe, mas sim quem mais acerta.
Então eu prefiro ser burro e acertar tudo do que ser inteligente e não acertar. Então o meu objetivo aqui é fazer com que você acerte as questões. Então tudo que eu puder fazer para facilitar a sua vida, eu vou fazer. Aquilo que não tiver jeito, eu vou dizer, ó, não tem jeito, você vai ter que ler, tá? É igual as competências. Pensa num negócio que você tem que ler, mas você lendo dá jeito. Deu jeito para mim, então dá jeito para você. Então, ó, nós não concluímos ainda o assunto da nacionalidade. Eu quero que você fique comigo, tá? Nós vamos ainda continuar esta matéria. Estamos chegando ao final já, mas é uma matéria muito importante. Então, você entendeu aqui quais são os cargos privativos? Estou indo agora para a terceira exceção. Conselho da República. O que é o Conselho da República? Professor, me diga, ó, é um órgão, ó, superior, olha que nome bonito, superior de consulta do presidente da República. Então, o senhor, excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, ele tem à sua disposição este órgão superior, ó, de consulta. Só que nós não vamos estudar o Conselho da República. Eu só quero lhe dizer que aqui há uma distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Preste atenção. O Conselho da República, ele tem 14 cadeiras, tá? Então, o Conselho é composto lá de 14 cadeiras, 14 membros. Todavia, entretanto, contudo, mas, nós temos reservado para brasileiros natos, olhe aqui comigo, 6 cadeiras para o brasileiro nato. Logo, o Conselho da República também faz uma distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. O que você precisa aprender disso aqui? O que você tem que absorver? Que o Conselho da República é uma das exceções à regra geral de não haver distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Isso aqui, 14 cadeiras, 6 para o nato, né? Ficou 6 cadeiras. Ih, que coisa feia. 6 cadeiras. Professor plural. E que é um órgão superior, tá? Aprenda que é só o Conselho da República é uma exceção àquela regra geral. Beleza? Posso avançar? Vou avançar, papito, para a última a ser tratada, ok? Qual é, professor? Qual é? Você já viu comigo qual é, tá? Olha aí no teu material, no teu caderno. Tá fazendo caderno? Tem que fazer, pai, tem que fazer. Ó, propriedade de empresa. Jornalística, radiodifusão e afins, ok? Você vai encontrar esta informação, aonde você vai encontrar esta informação? Vou lhe dizer aqui, ó, vai lá no artigo 222 da Constituição Federal e você vai encontrar esta regra. Esta regra diz o seguinte, que para você ter propriedade de empresa jornalística, empresa que presta informações, né, rádio, TV e afins, você tem que ser, ó, você tem que ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Mas tem um detalhe aqui do brasileiro naturalizado. Ele tem que ter mais de 10 anos de naturalização, ok? E se for uma PJ, uma pessoa jurídica, né, de alguém lá de fora, a sede tem que ser no Brasil, ok? Então a empresa tem que estar sediada aqui.
Beleza? Então, o que que você precisa entender? Que para você ser proprietário de uma empresa jornalística, como disse aqui o texto constitucional, artigo 222, você tem que ser ora nato, tá? Este é o bizu. Então, há uma diferença entre nato e naturalizado. Não é qualquer naturalizado também. Tem que estar, ó, tem que ter mais de 10 anos de naturalização. Ou, se for PJ, sede aqui no Brasil. Porra, não tem dificuldade. Foca aqui que há diferença. Beleza? É só isso, pai. É só isso, professor. É só isso. Não tem segredo, tá bom? Vamos lá. Vou apagar. Vimos as exceções. São as que caem em prova. Se cair em prova, o que vai cair? Vai perguntar a regra. Vai dizer que a regra é ter distinção, mas você sabe que a regra é não ter distinção, conforme disse o parágrafo 2º aqui do nosso artigo 12. A lei não pode estabelecer essas distinções, somente a Constituição, e você viu aqui comigo quais são estas exceções, tá? Então, não esqueça quais são essas exceções. Então, é basicamente isso. Não tem segredo, pai. Olha, eu vejo que quando você, primeiro, está focado na matéria, quando você está focado no objetivo, você de fato quer aprender, presta atenção, anota, né, tira a dúvida, tudo se torna mais fácil. Então, o segredo, a linha que vai diferenciar o aprovado do não aprovado, ela é muito fina. Mas qual é a diferença? É aquele que se preparou com vontade. Então, você tem que se preparar com vontade. Você tem que pegar essa matéria aqui que eu lhe dei, que eu já passei para você, você tem que, sabe, trabalhar esta matéria, fazer exercício, fazer resumo. Eu, às vezes, quando tenho dificuldade de lembrar alguma coisa, por exemplo, se eu tivesse dificuldade de gravar os cargos privativos, eu faço assim, ó, vou fazer aqui para você ver, na hora, ó, eu já anotaria assim, ó, mp3.com. Dá para pegar aqui? Olha lá. Isso, olha lá, ó, tá padrão, mp3.com. Por que eu faço isso quando eu tenho dificuldade de gravar? Meu irmão, tá na minha pele, tá? Pra onde eu for, eu vou estar olhando esse negócio aqui. Se eu tô lá no meu trabalho, eu dou uma olhadinha aqui, não custa nada. mp3.com, ministro, 3 presidente, carreira, oficial e ministro da defesa. Pronto. Já gravei. Eu tenho uma matéria chamada Medicina Legal que eu estudo. Porra, no começo era chato pra caramba, difícil, e eu comecei a me riscar. Meu filho pergunta, pai, por que você tá se riscando? Porque eu preciso aprender, filho. E o moleque começou a fazer isso também, mas eu não ligo não, deixa ele fazer. O importante é que ele aprenda da mesma forma que eu estou aprendendo, ok? Então vamos embora. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o quê? Perda da nacionalidade. O quê? Como assim, professor? Pode perder a nacionalidade? Pode. Pode perder a nacionalidade. Ah, não acredito. É verdade. Se você não sabia disso, vai saber hoje. Hoje. Ó, o assunto agora é perda. Ó, perda. Perder alguma coisa geralmente é ruim. Às vezes não, tá? Quando você perde aquele amor que não lhe faz bem, aquele amor que, sabe, que lhe machuca, né? As pessoas hoje têm um nome bonito para falar isso, eu não lembro agora, como é que é? É um amor, caramba, esqueci a palavra agora, mas é um amor que não lhe faz bem, talvez eu consiga lembrar. Oi? Não, não é tóxico não, pô, esqueci a palavra agora, mas enfim, perda da nacionalidade, né? Perder amor é igual os homens, né? Como é que o homem perde um amor? O homem, quando termina um relacionamento com a mulher, meu Deus, é uma loucura. O homem, é igual você, né, que tá aí me assistindo. Se joga no chão, chora, fica trancado dentro do quarto, fica uns 15 dias sem querer ver ninguém, sofrendo, chorando, e liga pra ela, ai meu amor, volte pra mim, é uma loucura, e fica postando declaração na rede social, é uma loucura. Os homens são assim, mas o que culpa nós temos que somos assim, amamos as...
Então, olha, mas geralmente os homens são assim. Você, minha aluna que está me assistindo agora, concorda comigo? Você já sofreu por um amor assim? Então, assim, olha, a perda da nacionalidade. Lembre lá da perda de um grande amor, né? É possível perder a nacionalidade, tá? Então, vamos lá. A perda da nacionalidade nós encontramos aonde? No parágrafo 4º. Olha, a nossa chefe aqui do estúdio disse que ela é assim. Ela se joga, quer se matar, é uma loucura, né? E fala, se não for com você, você não fica com mais ninguém. Terrorista ela. Ou se não ficar com você, eu não fico com mais ninguém. Olha que menina, ela ama mesmo, tá? É igual o Pokémon. Pokémon é assim também. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Isso tudo é pra você lembrar, porra, que tem perda da nacionalidade. Esse professor é doido, é isso mesmo. Mas se você acertar a questão, tá valendo. Pode me chamar de doido. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Pokémon, deixa de pensar nela. Joga aqui pra mim na tela, por favor. Ó, rimou, rimou, rimou. Top, top das galáxias. Vamos lá. Vamos lá. Tá na tela? Esse Pokémon, ele é eficiente, viu? Você que tem ele aqui como subordinado, viu, chefa? Ele é eficiente, pode promover ele. Vamos lá, menino bom. Você precisa disso, tá? De vez em quando pra sair da rotina e tal. Não faz mal, não. Falo você, meu aluno, é você aí que eu tô falando, tá? Quebrar esse gelo. Olha lá, parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, olhe, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2. Qual é a outra? Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, 2 pontos. Então, vou me limitar agora a falar da perda da nacionalidade, tá? Tem a exceção, mas vou falar da regra aqui. Então, vamos aqui, vamos para a tela, Ó, o texto constitucional, o parágrafo 4º, disse que é possível perder a nacionalidade e trouxe 2 situações. Quais foram as situações? Ó, lembra? Tiver cancelada, ó, cancelada o quê? A sua naturalização, ok? Primeiro critério. Ou, o texto disse também, adquirir outra, vou colocar aqui do lado, outra nacionalidade. Pronto. Olhe, então, é possível perder a nacionalidade? Sim. O texto já lhe disse que sim. Quais são as situações, as circunstâncias em que podemos perder a nacionalidade? A perda da nacionalidade pode ser quando for cancelada a naturalização. Papai, mamãe, diga para mim, esse caso aqui se aplica ao nato, ao naturalizado ou aos dois? E daí? Você já respondeu? Aqui, obviamente, só se aplica a quem, pai? Ao naturalizado. Por quê? Só leia. Cancelada a naturalização. Nato foi naturalizado? Não. Ele é nato. Então, o cancelamento da naturalização só se aplica a quem? Ao naturalizado. Ok? Mas qual foi a circunstância da perda da naturalização? Qual foi? Qual foi? Ó, atividade nociva ao interesse nacional. É isso que diz o texto? Tá correto?
É isso mesmo? Ao interesse nacional. Então, olha o critério. O cara, ele havia se naturalizado, ele era estrangeiro, se naturalizou, mas teve a sua naturalização cancelada. Estou olhando o tempo. Cancelada. Essa naturalização foi cancelada por quê? Porque ele desenvolveu, ele teve alguma conduta, alguma atividade que foi considerada nociva ao interesse nacional. Não se preocupe em quais atividades são nocivas ao interesse nacional. O que importa saber é que a atividade nociva ao interesse nacional foi o que causou a naturalização. O texto disse também que isso aqui depende de quê? Decisão judicial. Ó, sentença júdi, tá? Sentença judicial, é isso, ó, por sentença judicial. Ok, pronto. Então, o cancelamento da naturalização está claro. Só se aplica ao naturalizado. Foi porque ele desenvolveu, teve alguma atividade nociva ao interesse nacional e deve ser mediante sentença judicial. Ok? Beleza. Agora, o texto só fala adquirir outra nacionalidade. Olha o que a banca vai lhe perguntar. Esta forma de perda da nacionalidade, tá bom, ela se aplica ao nato, ao naturalizado ou aos dois? E aí? Aqui você sabe que é só ao naturalizado. E aqui? E aí? Disse só adquirir outra nacionalidade. Só por você ler isso, você já deveria responder que ela se aplica a natos e naturalizados. Ok? Então, é possível um brasileiro nato perder a nacionalidade? Claro, papai! Vou lhe contar um exemplo. Um exemplo prático. Pode pesquisar lá no site do Supremo, você vai encontrar essa história. É mais ou menos assim. Uma mulher brasileira foi para os Estados Unidos, talvez querendo uma vida melhor, né, na esperança de, num país de primeiro mundo, ter uma vida melhor. Muito bem. Chegando lá, ela conheceu um oficial das Forças Armadas de lá. Não sei se do Exército, da Marinha, mas das Forças Armadas de lá. Ela teve um relacionamento com ele, casou com ele, e quando ela casou com ele, ela adquiriu o Green Card. Ou seja, o Green Card dava direito para ela morar e trabalhar. Ou seja, os seus direitos, entre aspas, civis, né, os direitos básicos ali, morar, trabalhar, ela tinha com o Green Card, tá? Não outros direitos, mas para não ser mandada embora do país, é suficiente. Muito bem. Só que essa mulher, o que foi que ela fez? Ela começou a conviver com aquele cara e, na verdade, aquele cara, ele era problemático. Ele começou a, meter o braço nela. Começou a maltratar, a agredir fisicamente essa mulher. Momentos que ele fazia coisas absurdas com ela. E ela já não aguentava mais sofrer. E até que um dia ela resolveu fazer o quê? Matar o oficial. Brasileira macho. Brasileira corajosa. Tirou a vida do oficial. Mas, nesse intervalo de tempo do casamento, o que ela fez? Ela já tinha o Green Card, mas eu acho que não. Acho que ela talvez pensava em adquirir outros direitos ou alguma outra vantagem, que aqui não vem ao caso. Ela se tornou americana, cidadã americana. Adquiriu outra nacionalidade. Olha o bizu. Ela matou o cara, matou o marido, já havia adquirido a nacionalidade. E aí o que ela fez? Matou ele. E você sabe, né? Matou alguém vinculado às Forças Armadas ou à segurança pública é praticamente cavar a própria sepultura. O que ela fez? Partiu.
Veio para onde? Veio para aqui, para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ela achou que estava tudo em paz, né? Não, sou brasileira, tô zerada, ninguém me tira daqui. Os Estados Unidos disse, ops, ô Brasil, seguinte, aconteceu essa e essa situação aqui, e nós estamos sabendo que a dona está aí, na casa de vocês, no Brasil. E daí? O Brasil disse, é? Interessante. E iniciou o processo de extradição dela. Só que aí o que foi que ela alegou? Opa, senhor juiz, eu não posso ser extraditada. Por quê? Porque eu sou nata, sou brasileira de raiz, nasci aqui, painho era brasileiro, maninha brasileira e eu sou brasileira. Mas ela esqueceu que ela adquiriu outra nacionalidade. Se fudeu. Desculpa, não pode falar. Foi extraditada. Não teve jeito. Ou seja, eu lhe contei tudo isso, a história triste. Não sei as circunstâncias, não estou julgando ela, deixando de julgar, só estou lhe contando essa história triste. Para lhe dizer que o nato também pode perder a nacionalidade. Tá claro para você? Nunca mais eu esqueço essa história. Triste, né? Mas eu não sei o resultado da dona lá. Mas eu imagino que se ela foi para os Estados Unidos, olha, a situação lá deve ser bruta, tá? Então, adquiriu outra nacionalidade, perde a do Brasil. Pode ser nato ou naturalizado. Beleza. Se parássemos aqui, já estaria bom, mas eu tenho compromisso com a sua aprovação. E a prova vai lhe trazer o quê? Prova não gosta de regra. Regra todo mundo sabe. Prova gosta de exceção. Com C. EX, CE, CA-OTIL. Exceção. É assim mesmo? Tá certo? Tem a cedilha? Tá certo. C cedilha lá no final. Ok. Então, preste atenção. Eu vou lhe dar a exceção agora. Então, entenda. Cancelou a naturalização, tranquilo. Adquiriu a outra nacionalidade, também foi pro pau. Só que a exceção está aqui, ó. A exceção está aqui, na aquisição de outra nacionalidade. Ó, eu vou deixar aqui mesmo para ganhar espaço, ganhar tempo. Jogue na tela aí, pai, vá, por favor. Jogue na tela. Tá na tela? Tá na tela? Meu garoto. Esse meu garoto colocou o retorno. Talvez você não saiba, mas a importância do retorno... Tirou o retorno? Porra, você dá e tira? Brincadeira. Beleza, vamos lá. Ó, vamos ler agora essas exceções aqui do parágrafo 4º, tá? Estamos no inciso 2, que diz, né, que ele vai perder a nacionalidade se adquirir outra... Vai perder a nacionalidade se adquirir outra nacionalidade. Só que o texto tem o quê? O salvo, ó. Salvo nos casos. É agora. Pronto. Se prepare, viu? Ó, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ou, a letra B, a linha B, salvo nos casos de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição, ó, condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Pronto, jogue no quadro, papai. Ó, qual é a exceção? Ou quais são as exceções? Então, o texto nos disse o seguinte, que a exceção é aqui, ó. Vou jogar aqui, tá? Exceção, com C cedilha, né? C cedilha A, autoridade. Lembra dele? Isso. Então, ó, qual é as exceções, né? Qual é a exceção? O texto disse que o seguinte, se ele adquiriu outra nacionalidade, ele não vai perder a nacionalidade brasileira se for, ó, reconhecimento
reconhecimento de. O texto disse o quê? Ó, de reconhecimento de nacionalidade originária. Era essa a palavra. Reconhecimento de nacionalidade originária. Ok? E o texto ainda fala, né? Pela lei estrangeira. Vou lhe dar o exemplo para você entender. Quando que o brasileiro não perderá a nacionalidade brasileira? Quando ele adquire outra. Se ele adquirir outra nacionalidade, mas for por reconhecimento de nacionalidade originária, ele não vai perder a do Brasil, ou a brasileira. O que quer dizer isso aqui? Ó, por exemplo, a Itália diz o seguinte, que é italiano quem for descendente de italiano. Não importa onde ele nasceu. Se foi descendente de italiano, você é italiano. Ou seja, se eu fosse neto de um italiano, eu teria reconhecimento pela Itália da nacionalidade originária. Ou seja, é como se eu, de fato, como se eu fosse italiano nato. Mas quem reconhece isso é a própria lei estrangeira, ok? Então, digamos, eu adquiri uma outra nacionalidade. Eu nasci aqui no Brasil, filho de brasileiros, meus pais não estavam a serviço de ninguém, porque eles não eram estrangeiros. Eu sou nato, pronto. Mas aí, no meio do caminho, eu vou lá e adquiro a italiana, porque meu avô era italiano. Se nós fôssemos seguir a regra, eu perderia a do Brasil. Mas a Constituição excepcionou dizendo o seguinte, que se ela for reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, tá tudo certo. Então, se isso cair na sua prova, você lembra da história do italiano, tá? A Itália é o país que tem isso muito forte, tá? Então, eu tenho vários amigos, o último aqui agora há pouco tempo, conseguiu, ele se tornou, né, nacional, né, ele se tornou italiano e vai poder viajar pela Europa tranquilamente, ok? Só que o texto disse o seguinte, que você que teve que adquirir outra nacionalidade não perderá isso, não perderá a brasileira se foi por imposição, ó, imposição para exercer direitos neste país, ok? Então, preste atenção comigo. Vamos imaginar que um jogador de futebol, que é brasileiro nato, foi jogar futebol na Ucrânia, certo? Chegando lá na Ucrânia, o país disse, olha, para você jogar aqui, você tem que se tornar ucraniano. Se não se tornar ucraniano, não joga, volta. O que ele foi? O que fizeram com ele? Trouxeram uma imposição para ele exercer direitos. Dessa forma, no momento que ele adquire esta outra nacionalidade, ele não vai perder a do Brasil. Por quê? Porque está disposto na Constituição como exceção. Ok? Então, olha, sobre perda de nacionalidade, o que você precisa entender é isso. Não precisa mais. Eu fiz em torno de 850 questões de nacionalidade dos concursos de todo o Brasil, eu fiz em torno de umas 250 a 300, eu não lembro exatamente quantas. E estou lhe dizendo que 99% das questões cobram isso, apenas. Talvez lá no concurso para juiz federal, promotor de justiça, pode ser que dê uma apertadinha, mas na regra geral, não, tá? Então é suficiente
para você, ok? Então, todavia, as coisas vão se atualizando e você também tem que se atualizar. Não ache que você pode ficar restrito somente a esta aula e nunca mais ler nada, fazer exercício. Não, já estudei, tá bom. Vai ser reprovado, não vai passar, tá? Então, aqui nós somos apenas o abajur, mas depende de você, beleza? Você tem que trilhar o caminho. Eu não vou fazer a prova por você. Quem vai fazer a prova é você. Quem tem que saber o que vai cair é você. Então, o compromisso de ir atrás é seu. Eu tenho o compromisso de te ajudar, mas o compromisso maior é do candidato, ok? Não podemos transferir as nossas responsabilidades e nem jogar na mão do Senhor, porque eu digo sempre, Deus só faz aquilo que o homem não pode fazer. Então, se eu posso fazer, ele não vai fazer por mim, tá claro? Deus é justo. Mas, para a gente consolidar esta matéria, volte, por favor, ó, nacionalidade. Você vai fazer dever de casa, tarefinha de casa, como a nossa professora lá dizia. Leia o artigo 12. E o artigo 13? Leitura do texto de lei. Nacionalidade, artigo 12. Leia, leia, leia e leia e faça questões. Falando em questões, bora brocar? Bora? Vamos para as questões? De acordo com a Constituição Federal de 1988, são brasileiros natos. Letra A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, desde que os pais não sejam estrangeiros. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Letra C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, apesar de não registrados em repartição brasileira competente. Letra D. Os nascidos no exterior, de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Dentre as opções, quem são os brasileiros natos? Ou quem é brasileiro nato? A, B, C ou D? Se você for pelo processo de eliminação, você consegue. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B. Então, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, visto isso em sala de aula. Questão número 2. A respeito de direitos e garantias fundamentais, julgue o item. Suponha-se que Maria tenha nascido em Israel, mas João, seu pai, tenha nacionalidade brasileira. Nessa situação, independentemente de qualquer outra circunstância, Maria será considerada como brasileira. Certo ou errado? Então, nós vimos aqui a situação do filho de brasileiro que nasceu no exterior. O que ele tem que fazer se ele não está a serviço da República Federativa do Brasil? Então, a questão aqui está errada, né? Porque limitou. Disse que ela não precisa fazer mais nada. Não é necessário outra circunstância. Nessa situação, independentemente de qualquer outra circunstância. Eis aqui o erro. Ok? É privativo de brasileiro nato o cargo de, letra A, deputado federal, letra B, ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, governador, letra D, ministro da Fazenda, letra E, oficial das Forças Armadas. Lembra da mnemônica lá, mp3.com? Qual é o gabarito da nossa questão? Letra A, B, C, D ou E? Vou mostrar para você. Letra E, oficial das Forças Armadas. Bem fácil essa questão, tá? Então, traz para mim. Olha, o assunto nacionalidade é um assunto muito importante. Eu espero que você tenha compreendido esta matéria, este assunto, porque é um assunto recorrente em prova. Você pode verificar em outras provas que a incidência de cobrança desse assunto é muito grande, tá? Então, eu fiz uma pesquisa em torno de 850 questões, tá? 850 questões eu já encontrei. Então, é muito importante estudar isso. Então, nós encerramos aqui
o nosso bloco, encerramos aqui o nosso assunto de nacionalidade. Eu espero que você leia o texto de lei, que você faça questões, faça resumos, faça tudo o que você puder fazer para trazer muito bem claro isso à sua mente, ok? Então, forte abraço, fica com Deus e até mais.